Recentemente, uns dias atrás, aí eu fiz uma filmagem, né, daquela face de Cristo no chão do centro da cidade, feita em grafite, e me remeteu uma reflexão acerca de uma questão envolvendo a imagem de Cristo, quer dizer, a construção que foi feita desse Cristo louro de olhos azuis, que eu vejo muitas pessoas criticando às vezes a Igreja Católica, com aquela história de que a Igreja Católica quis embranquecer Jesus, né, torná-lo um caucasiano, e que a verdadeira imagem de Cristo não é esse louro criado pela Igreja Católica e tal. Como se assim de uma forma objetiva, de uma forma deliberada, a Igreja Católica tivesse alterado a imagem de Cristo para atender a uma elite branca europeia, uma coisa assim, né? Eu acho que a explicação desse Cristo caucasiano não é por uma intenção maléfica da igreja de fazer isso, mas encontra resposta numa explicação histórica, porque é aquela história: Jesus Cristo, ele era judeu e vivia na região do Oriente Médio. Então é óbvio que louro de olhos azuis ele não era, porque os judeus não possuem esse tipo de característica, né? Os judeus não são caucasianos da Europa. Jesus Cristo tinha feições semitas, né? Mais para perto dos árabes, do pessoal do Oriente Médio, do que dos caucasianos da Europa. O que acontece é que Jesus Cristo é crucificado no ano 0, né? Depois passam-se os primeiros séculos da era cristã. Os cristãos, aqueles primeiros séculos, né, o cristianismo primitivo, foram perseguidos pelo Império Romano. Nero, o grande matador de cristãos, fizeram o Coliseu perseguindo os cristãos durante 300 anos. Para o século III, para o quarto século, Constantino vai, através do Edito de Milão, oficializar o cristianismo como religião imperial. Cessam-se as perseguições aos cristãos e surge ali, né, ali para o início do século IV depois de Cristo, se não me engano, o momento em que começa a se configurar isso que a gente conhece como Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, o cristianismo institucionalizado. O que acontece? 474 depois de Cristo vem a queda do Império Romano, a parte ocidental do Império, né? A parte oriental se torna o Império Bizantino, e ali é que nós iniciamos aí a Idade Média, ou seja, de 474 até beirando ali o Renascimento na Era das Grandes Navegações. A gente tem esse período que é conhecido como Idade Média. Os judeus continuam a sua vida nas suas sinagogas, na vida judaica, na vida lá em Jerusalém, no Oriente Médio, e a história de Cristo abandona esse momento do Oriente Médio, onde Jesus viveu, né, entre judeus e árabes. Um europeu, uma pessoa que, vamos dizer, viveu ali para 740 depois de Cristo, sei lá, na época de Carlos Magno, na época de Justiniano, né, ou seja, no auge da Idade Média, e que um indivíduo que vivia num mundo europeu completamente cristão, ou seja, onde o Estado, a igreja, tudo era voltado para concepções cristãs, né? Dentro da filosofia, da teologia, o cristianismo era a realidade desses povos. E um europeu que nasceu cristão nunca vai pisar em Jerusalém, não conhece histórias do Oriente Médio, mas vive na Europa, um mundo completamente à parte. Provavelmente ele nunca vai trombar com um semita da região de Jerusalém. Provavelmente ele vai ter contato com pessoas caucasianas que vivem na Europa, que conhecem a história de Cristo, mas que estão muito distantes da realidade do Oriente Médio. Entrando ali já para o Renascimento, a gente está ali depois do ano 1000 depois de Cristo, o apogeu, quer dizer, o apogeu e já o declínio da Idade Média, né? O início da Era das Grandes Navegações. É mais ou menos ali no Renascimento que a gente vai ter grandes artistas que fizeram o nome durante o período do Renascimento, onde muitas imagens de Cristo foram pintadas, não só no apogeu da Idade Média, nos vitrais, né, as imagens de Cristo, mas também no Renascimento grandes artistas vão começar a reproduzir imagens sacras e tal. Agora, esses artistas, eles também não tiveram contato com a verdadeira imagem do Cristo lá de origens semitas e povos do Oriente Médio. Ele também não tem essa concepção. A única coisa que ele tem, esse artista, são as próprias pessoas do seu coletivo, ou seja, os caucasianos e europeus. São essas as pessoas que vivem ao redor dele, essas são as características do lugar. Então, o Cristo louro, que eu creio, ele surge a partir do momento que os artistas tentam dar
vazão à imagem, porque não se conhecia a imagem verdadeira de Cristo, né? Então utilizam elementos do seu próprio redor, da sua própria vida, ou seja, a vida de um europeu caucasiano, e começam a reproduzir uma versão europeia, né, de Jesus Cristo, mas não que isso tenha sido feito de forma maléfica e deliberada por um grupo de católicos, né, que quis branquear a imagem de Cristo. Eu acho que essa imagem mais caucasiana de Cristo, ela é resultado de um processo histórico onde a imagem dele foi se transformando. Resultado desse processo que eu acabei de descrever para vocês seria então o resultado de um processo histórico e não de um plano deliberado. Agora, é claro que não precisa ser nenhum expert para saber que Jesus Cristo não era loiro de olhos azuis. Ele era de origens semitas e possuía características do povo judeu.